Olá, Revolucionário BIM! Nesse vídeo nós vamos dar continuidade aos parâmetros, vamos fazer mais parâmetros. E você está aqui para aprender a evoluir na criação desses parâmetros. E o parâmetro de hoje está diretamente relacionado com o elemento construtivo porta, com a categoria de portas. Bom, nós temos inúmeras possibilidades de parâmetros para um elemento só, mas nós vamos criar aqui um parâmetro do zero para vocês verem como é que funciona. Um dos parâmetros, ele é semelhante ao do vídeo anterior, porque é um parâmetro de texto. Porém, eu faço questão de mostrar aqui como é que ele vai funcionar, apesar da criação ser igual à do vídeo anterior, porque pela primeira vez nós vamos criar um parâmetro aqui que ele está relacionado à norma de desempenho, né? E basicamente relacionado à norma de portas, que é a NBR essa aqui, ó, 15.930. Eu não decorei de cabeça, mas eu sei a NBR, né? Porque eu aplico ela diariamente nos meus projetos. Então, a 15.930 é a NBR das portas de madeira, na qual você tem que classificar o desempenho dessas portas de madeira, tá bom? Então, para a gente fazer essa criação, a gente vai lá no gerenciar. Nós vamos aqui novamente no gerenciar. Aqui nós temos, ao lado das unidades de projeto, aqui nós temos sobre os parâmetros, né? Parâmetro do projeto, que é esses primeiros que a gente está fazendo. Quando eu clico aqui em parâmetros do projeto, nós vamos adicionar um parâmetro. Ao clicar em adicionar, ele vai te dar a opção de ser parâmetro do projeto ou compartilhado. A gente ainda vai criar um compartilhado aqui no canal também, mas o de hoje ainda é parâmetro do projeto. A segunda coisa que a gente faz é selecionar a categoria desse parâmetro, ou seja, a gente clica aqui, ó, pode clicar em qualquer nome, digita o P, que ele vai direto para o P, e aí nós vamos aqui em portas e selecionar. Por quê? Se eu estou selecionando portas, toda vez que eu tiver uma porta, né, a categoria porta, ele vai mostrar esse parâmetro para mim. E aqui nós vamos colocar o nome do parâmetro como desempenho, tá? Porque é o desempenho da porta. Ok, é um parâmetro de instância ou é um parâmetro de tipo? Nesse caso, preste muita atenção. No vídeo anterior nós criamos um de instância. Hoje nós vamos criar um de tipo, porque as portas que têm a mesma característica, que são do mesmo tipo, elas têm o mesmo desempenho. Não tem como uma porta ser igual a outra e ter um desempenho diferente. Por isso que o parâmetro desempenho, ele é um parâmetro de tipo. E ele vai ser um parâmetro de texto. Da disciplina é comum mesmo, por isso que eu não mexi aqui na disciplina, né? Então, a gente vem para o tipo de parâmetro texto e ele já preenche sozinho o subgrupo, tá bom? Então, o que acontece? Por que é de texto? Porque o Revit não vai reconhecer sozinho o desempenho daquela porta. Você vai ter que escrever, você vai ter que contar para ele em forma de texto qual que é o desempenho daquela porta para ele poder aplicar naquele elemento construtivo. E a tabela, ela não puxa os parâmetros? Então, ela vai puxar essa informação. Ela vai puxar esse parâmetro e vai preencher na tabela, ok? Então, até aqui, configuramos tudo, vamos dar ok. Aí, o parâmetro ele aparece aqui e vamos dar ok de novo. Ou seja, agora quando eu clico numa porta, ela vai aparecer esse parâmetro. Eu aqui, nesse arquivo, eu já estou com uma tabela de porta criada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a PM1 e vou preencher para vocês verem, né, o preenchimento desse parâmetro que a gente vai acrescentar nessa tabela. Ele não está na tabela ainda, ele já existe. Se eu clicar na porta, vai aparecer a opção de eu preencher, mas eu não puxei ele aqui na tabela ainda. Então, nós vamos puxar ele aqui na tabela também. Eu vou lá na minha planta aqui do térreo e vou voltar aqui, ó. Uma dica para vocês. Vocês viram que quando eu cliquei aqui a primeira vez, não estava aparecendo esse botão, realçar no modelo? Às vezes o Revit, ele dá esse probleminha. Essa versão 2021 está acontecendo muito isso. Eu clico aqui, ele não aparece o botão realçar no modelo. Como que faz para resolver isso? Você abre qualquer outra vista do modelo, por exemplo, eu abri o térreo, né? Quando eu volto para a tabela, aí ele aparece a opção. É só eu clicar que ele aparece a opção de novo, realçar no modelo. Tá? Então, vou realçar uma dessa no modelo, vou colocar aqui, ó, não há vista aberta. Ok, ele vai abrir
uma vista e vai me mostrar essa porta. Tá aqui, ó, né? Ok, essas duas portas, elas são a PM1. Só que eu falei que aquele parâmetro era um parâmetro de tipo, não era um parâmetro de instância. Então, aquele parâmetro ele não vai aparecer aqui fora na propriedade de instância. Ele vai aparecer aqui dentro, em editar tipo. Quando eu clico em editar tipo, olha aqui, ó o parâmetro que eu criei na categoria texto, tá bom? Então, eu vou colocar essa porta aqui, ela é uma porta que entra para suítes, então ela é uma porta interna, aí você tem que conhecer a NBR, tá? Porque a gente está preenchendo uma informação sobre norma. Então, você tem que conhecer a norma para entender o que eu estou preenchendo aqui, tá bom? Nós vamos colocar que essa porta é uma porta interna de madeira, que lá na norma eles chamam de PIN, né? Porta interna de madeira. Então, o desempenho dela, ela precisa ser uma PIN, uma porta interna de madeira, ok? Então, vamos colocar aqui, ok, preenchi, ou seja, todas as portas desse tipo já estão preenchidas, já estão com o parâmetro preenchido. E eu vou voltar na minha tabela de porta para mostrar para vocês, tá? Aqui em Campos, eu vou editar e como eu criei aquele parâmetro para a categoria de porta, ele aparece aqui dentro. Então, esse foi o parâmetro que eu criei, ele aparece aqui na categoria portas. E como é que eu sei que eu criei esse parâmetro? Olha só, todo parâmetro criado pelo usuário aqui dentro do arquivo, ele aparece a opção de editar aqui embaixo, ó. Olha só que interessante. Se você pegar um parâmetro nativo, por exemplo, comentários é um parâmetro nativo. Tá vendo que não tem a opção de excluir e nem de editar? Então, se você pega um parâmetro que você criou, que outra pessoa criou dentro do arquivo, ele vai dar a opção de editar ou de excluir, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui, ó, esse parâmetro na minha tabela. Eu vou deixar aqui por último, ele vai aparecer como a última guia aqui, tá? Para formatar ele, eu vou aqui na formatação e vou só selecionar ele e colocar que ele é centralizado, tá bom? E vou dar OK. Olha só, o que eu já preenchi já apareceu aqui, tá certo? E os outros, assim que eu for preenchendo, vai aparecendo aqui também. Quer ver? Vão preencher do PM2. No caso desse desempenho, dessa norma, ele é só para porta de madeira, tá? Não serve para essas outras categorias. Por isso que a gente está preenchendo somente a de madeira aqui, ó. Mas vamos pegar aqui, ó, PM2. Vamos realçar no modelo? A PM2 é essa do banheiro. Olha só, ele está no banheiro. Então, o que acontece? Como ele está no banheiro, eu vou fechar aqui e vou falar que ela é uma PIN, porta interna de madeira, RU. O que é RU? Resistente à umidade. Então, pela classificação da norma, o desempenho dela tem que atender a um de uma PIN RU, porta interna de madeira resistente à umidade. E assim por diante, e assim você vai preenchendo porta por porta, tá certo? Então, gente, é assim que a gente faz a criação de um parâmetro novo. Dica para vocês: deixa preenchido alguns parâmetros já, por exemplo, aqui, ó, descrição. Você já pode deixar preenchido no template, por exemplo, tá? Dentro do seu template. O desempenho, você não consegue deixar preenchido dentro do template. Por quê? Porque essa 90 por 2,10, ela pode ser uma porta externa, ela pode ser uma porta interna, você pode usar ela para situações diferentes. Entendeu? Por isso que o desempenho em si você não consegue deixar preenchido. Você tem que preencher por projeto. Já, por exemplo, a descrição já é um parâmetro que você consegue deixar preenchido previamente, tá bom? Então, no vídeo de hoje, nós criamos um parâmetro da norma de desempenho, um parâmetro de desempenho relativo a desempenho do elemento construtivo porta aqui dentro do Revit. Tá vendo como isso aqui abre a sua mente para você ver que é possível criar qualquer tipo de parâmetro desse sentido. Qualquer tipo de parâmetro relativo à norma de desempenho, por exemplo, você consegue colocar aqui dentro.
ou a qualquer outro tipo de norma também. Eu estou citando a norma de desempenho, que ela foi uma norma muito marcante na área da construção civil, né? Ela está valendo desde julho de 2003 e ela foi muito marcante. Mas você pode abrir a sua mente que esse tipo de criação de parâmetro, ele serve para qualquer coisa. E no próximo vídeo, já adiantando para vocês, nós vamos criar um parâmetro de cálculo, um parâmetro calculado, tá bom? É um parâmetro diferente dos que a gente vem criando até então. Então fica de olho por aqui, acompanha o nosso canal, curte os vídeos, porque é muito importante para a gente acrescentar e contribuir com mais conteúdo para vocês. E até o próximo vídeo!